Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe do Felipe Design Auto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós estamos começando um novo quadro aqui no canal, o quadro Análise de Estilo, onde eu vou analisar e comentar algumas das soluções de design adotadas para cada modelo. E principalmente para você que pensa em customizar esse modelo, vai ser bom, porque você vai entender as linhas originais do carro, vai perceber quais que são as suas principais características e que devem ser respeitadas mesmo num projeto de customização, e também quais que de repente são os seus defeitos e que podem ser corrigidos com alguma solução, algum acessório interessante para o seu carro também. E por fim, onde você pode se inspirar, buscar inspirações para montar um projeto de customização de qualidade. E farei isso começando pelo clássico Volkswagen Gol, o primeiro Gol, conhecido por muitos aí como Gol BX, Gol AR, Gol Air-Cooled, batedeira, chaleira, enfim, o primeiro Gol lançado aqui no Brasil em 1980. Então posso dizer que hoje é um prazer goleador estar aqui com você. Então, simbora analisar o design do clássico Gol BX? Mas antes de analisarmos o visual do Golzinho, precisamos conhecer quais são as suas origens e de quais conceitos ele se originou. Vamos lá então? Na linha europeia da Volkswagen, o nicho de mercado ocupado pelo Fusca seria preenchido pelo médio Volkswagen Golf em 1974 e pelo pequeno Polo, que foi lançado no ano seguinte. Mas no Brasil seria diferente, pois o precário solo brasileiro necessitava de um projeto mais robusto. Foi aí que, em 1973, o Volkswagen Brasília foi lançado com essa missão. Inclusive, abrindo um parênteses, eu fiz um vídeo especial dos 50 anos do Brasília no ano passado. O link está no card fixado aqui acima para você depois conferir. E apesar do Brasília ter sido um sucesso de vendas, não foi capaz de sepultar o Fusca, pois esse continuou sempre vendendo mais do que o Brasília. Logo, a Volkswagen já pensava em um projeto mais moderno que fosse capaz de suceder a ambos. Foi aí que uma equipe de designers foi enviada para a Europa para começar o novo carro sob supervisão direta da matriz. Essa equipe era composta pelo José Vicente Novita Martins, o Jota, e Márcio Piancastelli. Eles trabalharam em diversos projetos de carros da Volkswagen nacionais aqui. Dentre eles a gente pode destacar o Brasília mesmo, o SP2, vários modelos muito interessantes. Lá na Alemanha, eles trabalharam em conjunto com os funcionários da Volkswagen lá, da própria Alemanha, e usaram como base uma mistura de elementos dos projetos que já existiam na Europa. Então agora a gente vai conhecer quais que foram as inspirações para o projeto do Gol. Bom, as inspirações começaram pelos veículos de produção. Aqui a gente pode destacar o Passat, que esse era vendido aqui no Brasil na época, o Polo, que era recém-lançado, o Golf e o Sirocco. Para quem não conhece, o Sirocco é um esportivo feito sobre a plataforma do Golf e que era fabricado pela Carmanguia. Inclusive lá na Europa ele ocupou o nicho que era o nicho do Carmanguia. É quase como se fosse um substituto do Carmanguia. Os três primeiros citados foram desenhados por Giorgetto Giugiaro. Logo, o nosso Gol tem muito de Giugiaro em suas linhas. Para quem não conhece, Giorgetto Giugiaro é talvez o principal designer automotivo do mundo. Ele fez diversos modelos e principalmente foi muito responsável aí pela concepção dos modelos mais clássicos da Volkswagen que nós temos até hoje, né, como o Polo, o Golf, né, o Passat, muitos projetos em diversas montadoras, tá? Então, é um design extremamente conhecido. Mas além dos veículos de produção, outros dois carros em especial foram muito importantes para a montadora criar o Gol, que foram eles o EA276 de 1969 e o Volkswagen Chico de 1975.
Do EA276 vieram alguns elementos, né? Você pode até identificar a frente dele. Isso até é muito legal, porque repare bem, esse carro é de 69 e ele já antecipa muito bem a identidade visual da Volkswagen nos anos 80, olha só. Era um carro aí que estava mais de 10 anos à frente. Você olha para ele ali à frente, você percebe elementos de Gol, elementos do Passat, né? Então é um carro assim que antecipou muito bem essa questão estilística, até mesmo a roda também, né? Viria a ser utilizada nos modelos Volkswagen. Mas o mais interessante dele aqui é a concepção mecânica. Ele era um Hercule de motor dianteiro. E vocês sabem, né, que por padrão na Volkswagen os Hercules eles eram todos de motor traseiro. Esse aqui, conceito, fugia à regra, e essa concepção ela foi meio que responsável por antecipar a configuração que viria a ser utilizada no nosso Gol. Já do Volkswagen Chico vieram alguns elementos de design, e aí a gente pode destacar bastante à frente, né, esse conjunto óptico, farol e grade, e as lanternas e o para-choque, e até mesmo o desenho da porta lembra bastante o que seria adotado no Gol. E os faróis quadradinhos do Gol, né, com certeza vieram desse projeto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente dos faróis do Gol. Então, o ponto de partida para o projeto do Gol foi o primeiro Polo. Inclusive, esse é um motivo bem interessante, porque por muitos anos as pessoas chamavam o Polo de o Gol europeu. E o Gol era o Polo brasileiro. Não sei quem pegou essa época, mas eu, na minha adolescência, no começo dos anos 2000, o pessoal falava muito isso. Acredito até que isso foi reforçado, porque quando o Gol recebeu a segunda geração, não teve o Voyage. E aí o nicho de mercado que foi deixado vazio pelo Voyage foi ocupado pelo Polo Classic, que era vendido aqui no Brasil como Polo Classic, mas na verdade ele nada mais nada menos era do que a versão sedã do Polo, que era vendido nos outros mercados. Então acho que justamente por isso, né, ele ficou muito identificado aí como o Polo europeu. Depois que o Polo foi nacionalizado, perdeu-se um pouco isso, né, porque o Polo era um modelo que foi posicionado ali na segmentação dos hatches da Volkswagen, sempre uma categoria acima do Gol, até duas, dependendo do período, né? Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento. Você vai acompanhar aqui algumas imagens bem legais. Bom, a primeira maquete em tamanho natural surgiu no ano de 75. Aqui você percebe que o modelo está bem diferente do que ele acabou se tornando no final, mas alguns elementos ali já começam a meio que dar um direcionamento. Ele seria um hatch compacto, predomínio das linhas retas, a questão do farol ali pequeno ainda, né, na dúvida entre o redondo e o quadrado, né? Então algumas coisas já estavam bem definidas. A ampla área envidraçada, que era a tendência na época, a gente vai falar disso também um pouquinho mais para frente. A maquete foi enviada para a Alemanha para aprovação no ano de 76, que é o mesmo ano daquela foto que eu mostrei da equipe anteriormente, né? E aqui essa maquete de 76, você já observa que ela já está num estágio de evolução bem próximo do que nós viríamos no Gol. Avançando um pouco mais para essas imagens, aqui esses dois modelos, a gente vê estudos de frente para o Gol, né? Inclusive o tema da frente assim foi algo que, pelo que a gente percebe nas imagens aqui, né, de desenvolvimento do carro, foi algo que assim deu muita dúvida para o pessoal da Volkswagen. Eles não estavam muito certos quanto qual linha seguir. Apesar de que no estúdio de design isso é comum, você costuma fazer várias alternativas, né, para um mesmo modelo, para um mesmo produto. Isso é relativamente comum. Mas aqui no caso do Gol chama atenção porque são estudos, né, bem diferentes. Você tem estudos com faróis redondos, você tem estudos com faróis quadrados, você tem estudos com
faróis duplos redondos. Esse primeiro aqui, ele tem até uma frente que lembra um pouco a identidade da Volkswagen nos anos 70 aqui no Brasil. Você vai lembrar que o Brasília tinha essa frente, a família do 1600, a Variant, o TL, o SP2 tinha essa frente com os faróis duplos. A versão esportiva do Passat TS tinha esses faróis duplos, e aí era uma das possibilidades que vinha sendo estudada. O segundo modelo, ele já tinha ali uma frente bem mais avançada para a época. A gente aqui está falando do final dos anos 70, né? A maioria dos modelos ainda usavam faróis circulares. Essa frente aqui, ela pode ser vista em alguns esquetes de proposta de reestilização para o Brasília, que está no card ali que eu indiquei para vocês. No vídeo eu mostro esses desenhos, vocês vão conseguir identificar bem essa frente lá num dos esboços que seria uma possível reestilização do Brasília, que acabou não acontecendo. Aqui nós temos mais alguns protótipos de frente. Vocês observam, né, o farol redondo, uma frente que lembra bastante a do Passat, e na imagem ao lado, o mesmo modelo com duas propostas de faróis. Uma que tem os faróis duplos, lembrando aí o Passat TS, e uma outra que tem um farol simples, não, um farol único, mas com a seta posicionada ali ao lado, semelhante ao que nós vimos no Sirocco. Então vocês vejam aí que a parte da frente era algo assim que demandou muito exercício de criatividade por parte da equipe de design. Já a traseira estava um pouco mais resolvida. O pessoal chegou no modelo de ser uma lanterna pequena. Aqui alguns estudos, né, mas parece-me que foi algo mais fácil de solução, assim, a questão da lanterna. Apesar de que num dos protótipos, inclusive eu já até passei o vermelho primeiro, né? Você consegue ver que ele tem uma lanterna maior, né, que é semelhante à que seria utilizada depois na reestilização do próprio Gol. E após essa evolução toda, nós chegamos no modelo final, aqui representado pela série especial Gol Copa, mas o design original dele está todo aqui, tá? Essa foi a solução final do Gol quando ele foi lançado no mercado brasileiro. E agora sim, depois desse repertório todo que eu passei para vocês, a gente pode começar a análise do design do carro. A gente não consegue analisar se a gente não tiver todo um background, o que existia na época, quais são os modelos de inspiração. Então, agora que a gente já conhece isso, a gente pode fazer uma análise melhor feita. Nós vamos começar pela Side View. Side View é o que nós chamamos de vista lateral, né? Do inglês vista lateral, e até assim, já de antemão eu peço desculpas se eu usar muitos termos em inglês, é porque no design boa parte dos termos são em inglês mesmo, então assim, se você tem algum problema com anglicismo e tudo, já vou pedir aí para você se resolver com esse problema, porque é algo muito comum no design e em várias outras áreas da vida, né? Então vamos lá. Side View é a melhor vista para a gente poder começar a analisar o design de um carro, porque geralmente os carros são projetados de uma Side View. Isso porque ali você consegue delimitar muito bem os principais elementos do carro. Então, assim, o espaço da cabine, posição dos bancos, onde vai o motor, tração, espaço para bagagem. Então, essa seria, assim, a melhor vista para a gente poder começar analisando o design de um carro. E aqui um outro termo em inglês, que é o package, ele é definido também nessa vista lateral. Ou, na verdade, o package ajuda a definir muito do desenho do carro. O Gol, ele é um hatch, 2 volumes. O que a gente diz como 2 volumes? Aqui nessa imagem vocês conseguem entender, seria um compartimento para o cofre do motor e um outro compartimento para a cabine do carro, né, para o local onde as pessoas vão. Esse termo não tem sido muito usado ultimamente, ele era bastante utilizado nos anos 80, nos anos 90, mas mais recentemente ele tem caído em desuso, muito por conta da evolução do design dos carros e terem sido criadas também carrocerias bem diferentes. Mas na época ele era um clássico 2 volumes. Se o compartimento de mala, por exemplo, fosse para fora da carroceria, como no caso dos sedãs,
ele seria considerado ali um 3 volumes. Só para poder explicar um pouquinho sobre isso, mas não vou me aprofundar tanto nesse assunto de carrocerias aqui, senão a gente vai fugir do nosso assunto tema, que é analisar o design do Gol. E a organização dos elementos aqui, o package que eu falei para vocês. O Gol ele tem ali o motor dianteiro, que hoje pode ser extremamente comum, mas para a Volkswagen aqui no Brasil já foi ali se não uma inovação, porque o primeiro a ter motor dianteiro aqui no Brasil foi o Passat, era uma novidade, principalmente nesse segmento, porque o carro ao qual veio suceder, tanto o Fusca quanto o Brasília também, tinham motores traseiros, então aqui tinha uma novidade. Outra novidade também é a tração, semelhantemente ao Passat, na dianteira, mas era um contrassenso em comparação com os carros ao qual ele veio substituir. O espaço dele nos bancos era homologado como 5 lugares, mas quem já andou na traseira de um Gol quadrado sabe que é praticamente impossível caber em 5 pessoas ali atrás, só se você não tivesse a cabeça, muito por conta do teto. Isso a gente vai explicar também um pouquinho mais para frente sobre esse elemento de design, e o espaço do bagageiro, né, o espaço ali do porta-malas, que tinha até um espaço bem adequado para o porte do veículo, uma vez que o step ia na parte da frente do carro. O Gol ele tem uma frente muito grande por conta do seu motor, que era longitudinal, uma característica também do Gol. Esse motor era posicionado no sentido do comprimento do carro e não na transversal. Então acabava que era um espaço bem generoso ali que coube o step, aí você conseguia aproveitar essa área na frente e liberar espaço para bagagem na parte de trás. O desenho no geral era atual e bem agradável para os anos 80. E na lateral eu destaco aqui 5 pontos de interesse no design. Para cada vista que a gente for apresentar aqui, eu vou destacar alguns pontos de interesse, que é onde a gente vai focar a nossa análise, tá? Então, primeiro ponto é a frente em cunha, o que ajuda a dar um visual mais dinâmico e esportivo para o Gol. Então perceba que as linhas vão meio que se fechando na frente, vão meio que se convergindo. Então esse formato de cunha, que também era muito comum nos carros dos anos 80, ajudava a dar esse caráter dinâmico e esportivo. Outro ponto de observação também, e que ajuda a dar essa sensação de frente e cunha, é o que nós chamamos de overhang. Overhang é a distância entre o centro da roda até o limite do carro, né? Geralmente demarcado ali pelo para-choque dianteiro ou para-choque traseiro. Então, nesse caso aqui, a gente está falando do overhang dianteiro. Esse espaço aqui, ele é bem grande no caso do Gol. Você pode falar, Felipe, mas o Gol é um carro pequeno, não me parece grande. Para você ter uma noção, eu vou colocar aqui em comparação o Golf. Olha só, dá uma olhada. Tem uma diferença bem grande, tá vendo? O Golf MK1. E o Golf MK1 era um carro de categoria superior à do Gol. Esse é um destaque ali que ajuda a fazer o Gol parecer mais dinâmico. E olha, comparando os dois, o Gol parece realmente mais esportivo do que o Golf, né? Veja que o Golf ele tem um formato mais sólido, né? mais estável. É como se realmente assim, você olha para o Golf e percebe assim, olha, ele foi feito por alemães. Você vê ele assim, você percebe solidez. E já o Gol você percebe esportividade, né? Ele é um carro mais baixo, tem umas linhas mais angulosas, principalmente a traseira, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, esse overhang aqui favorece muito a questão de você ter um formato mais em cunha e um formato mais esportivo. Inclusive, o Gol é, curiosamente, 9 centímetros mais comprido do que o Golf. Muito por conta disso daí também do arranjo do motor, né? O Golf ele tem um motor transversal e o Gol é longitudinal, então isso faz com que a frente do Gol seja maior e o Gol acaba sendo, em termos de comprimento, maior até do que o Golf 9 centímetros.
Na lateral se destaca muito esse vinco que nós chamamos no design como linha de caráter. Nas versões mais luxuosas, esse vinco costumava vir com um friso. Esse vinco acompanhou também toda a família Gol. A gente pode falar aí do Saveiro, Paraty, Voyage, é o que a gente chama realmente de linha de caráter do carro. E essa linha ela tem uma leve inclinação, o que favorece novamente a questão do formato em cunha que eu falei para vocês agora há pouco. O terceiro ponto de destaque é a área envidraçada. O Gol ele tem uma boa área envidraçada, com colunas estreitas, o que era basicamente o padrão e norma de design dos anos 80. Todo carro moderno naquele período tinha que ter um predomínio de área envidraçada e colunas bem estreitas. Hoje, essa questão das colunas estreitas já não é mais possível, principalmente por conta das legislações de acidente mesmo, de segurança, né? Uma coluna estreita se deforma muito mais fácil do que uma mais robusta. Então, hoje acaba não sendo possível mais você ter carros com colunas tão estreitas assim. Indo agora para a parte da traseira, que eu falei para vocês que eu ia mencionar, essa parte posterior, os alemães acabavam descrevendo, lá na época do desenvolvimento do carro, como se fosse cortada a machado, né? Esse formato não era tão comum assim, apesar de a gente ter visto ali a inspiração no Sirocco. O pessoal estava acostumado com uma traseira um pouco mais reta e não tão inclinada assim. E aí, para efeitos de comparação, vou colocar aqui uma imagem do Sirocco, tá? O esportivo que era fabricado pela Carmanguia, e você percebe que a angulação é bem parecida. Ó. É uma angulação bem parecida. Essa opção por um perfil mais baixo acabou cobrando o preço na questão do espaço do banco traseiro, igual eu falei para vocês que o banco traseiro dele, o espaço para a cabeça é horroroso. Inclusive, a revista Quatro Rodas, numa avaliação que ela fez, se eu não me engano, no começo dos anos 90, ou final dos anos 80, dizia que o Gol seria perfeito assim na questão de proposta se ele fosse considerado um 2+2 e não um 5 lugares, porque o espaço para trás realmente era bem apertado. No Sirocco, isso já não era uma questão muito relevante, porque, igual eu falei para vocês, o Sirocco era o carro esportivo da linha Volkswagen na Europa, veio para substituir o Carmanguia. Então, lá, se você quisesse um carro mais familiar, você ia optar pelo Golf. Se você quisesse um carro com uma proposta mais esportiva, acabaria escolhendo o Sirocco. E aí você conseguia aí atender aos dois públicos. Outro ponto interessante aqui para a gente poder destacar na vista lateral são as rodas. As rodas são de aro 13, hoje são muito pequenas. Para a época era o padrão, os carros dos anos 80 eles usavam rodas pequenas. E qual que é o ponto de curiosidade dela? O centro da roda é destacado em relação ao aro. Nessa foto aqui vai ficar um pouco mais fácil de vocês observarem. Eu até destaquei. A roda, ela pode ser perfeitamente alinhada, né, com o centro da roda, né, o centro da roda pode ser totalmente alinhado ali com o meio dela, ou ele pode ser para fora ou para dentro. Quando ele é para fora, ele recebe o nome de offset positivo. Quando é para dentro, recebe o nome de offset negativo. Nesse caso, a gente tem um offset positivo. E aí, o porquê que ela foi feita assim? Ela foi feita assim para poder favorecer a refrigeração dos freios, que você jogando o centro para fora, você ganha um pouco mais em área, e aí as aberturas da própria roda, do desenho da própria roda, ajudam a refrigerar o freio. Lembrando que é uma roda pequena, né? Uma roda de 13 polegadas. Então, esse recurso aí foi um recurso bem interessante, apesar de hoje muito datado, mas é um recurso bem interessante. Na customização, as pessoas costumam utilizar um offset positivo em alguns casos. Bom, vamos falar agora da front view, da vista frontal. Para frente, eu destaquei aqui 3 elementos. Visualmente, desde que a Volkswagen lançou seu primeiro refrigerado a água, que era o Passat, ela gosta de trabalhar a grade e os faróis de uma forma conjunta, formando um único desenho, um único elemento. Aqui no caso, como vocês podem ver, né,
os faróis e a grade, todos formando um único desenho. A bem da verdade, você fala, Felipe, mas nos anos 80 todos os carros eram assim. Concordo com você, praticamente todos eram assim. Mas a Volkswagen continua usando isso até hoje, ó. Repara bem nessas outras imagens, ó. Então, começando pelo Passat, passando pelo Santana, que eram ali do período dos anos 70, 80, e depois embaixo os mais novos, o Golf, coloquei aqui uma imagem do Golf MK4, mas poderia pegar qualquer imagem do Golf, todos eles, você nota essa mesma característica, e peguei um mais novo aqui, a ID.Buzz, né, a sucessora da Kombi, que mesmo que ela não tenha o motor na frente, faz uso desse elemento estilístico de design da Volkswagen, que é o farol nas extremidades ali sendo ligados pelo elemento da grade. E você percebe que isso é tão forte porque assim é um carro que não tem motor na frente, né, é até elétrica, mas faz questão de ter algum elemento ali, como se fosse a grade, ligando os dois faróis. Então isso é muito forte, é parte da identidade da Volkswagen. Talvez o item de maior identidade na frente do Gol são esses faróis pequenos, quadrados e simples, ao invés dos faróis redondos que eram usados no Passat. Isso era um reflexo da moda vigente na época. Inclusive, essa característica faz com que o Gol, nesse período, ele fosse, estilisticamente falando, mais moderno do que os seus pares alemães. A gente falou aqui do Polo, do Golf, todos eles usaram faróis redondos. Inclusive demoraram um bom tempo até abandonarem a questão dos faróis redondos. Mas o Gol já veio com ele desde o nascimento. Hoje é muito comum você ter uma customização que coloque ali faróis do Passat, por exemplo, no Gol, e sinceramente fica bem legal, porque ele fica lembrando os protótipos do Gol, né, e casa muito bem e até deixa o Gol com um visual mais bandido, assim, é uma customização bem legal. Mas temos que concordar que para a época foi um acerto a Volkswagen ter escolhido os faróis quadrados, porque o Gol passava uma cara muito mais moderna por conta desse elemento que estava totalmente antenado com os anos 80. E acompanhando essa grade, né, os faróis, temos a grade com barras pretas, né, nas horizontais. E aqui você percebe que esse elemento veio diretamente do Volkswagen Chico. Esse mini carro aqui, meio esquisitinho, né? Ele é bem pequenininho, mas que você percebe ali à frente, basicamente veio desse carro, tá? Os para-choques. Os para-choques são cromados com ponteiras plásticas. Nesse quesito, o para-choque meio que denuncia um pouco aí que o Gol foi projetado nos anos 70, porque essa questão do para-choque cromado, né, com ponteiras plásticas, é muito ali dos carros mais do final dos anos 70. Esse item acabou sendo corrigido mais tarde, né, quando foram trocados por para-choques totalmente de plásticos, uma das primeiras atualizações que o Gol quadradinho teve. E outro elemento também de muito destaque são os piscas, né, que nessa época estavam sempre presentes no para-choque, tanto nesse cromado quanto na versão em plástico. Como a grade é bem grande para frente do Gol, ela acaba dispensando a necessidade de uma abertura na parte de baixo da carroceria. Então essa área aqui que eu destaquei acaba ficando lisa, vazia e meio sem graça. Então, ao customizá-lo, adicionar faróis de neblina ou um spoiler nessa região podem ser uma boa solução, porque ajuda a preencher esse espaço, né, ele não fica tão vazio, e você adiciona ali elementos que reforçam o caráter esportivo do Gol. Rear View, vamos agora para a traseira. Destaquei aqui 4 elementos para a gente poder comentar, e o primeiro deles a gente já começou a falar na vista lateral, né, que é a questão do porta-malas, né, e esse vidro traseiro. E aqui tem um ponto interessante, ó. Apesar do vidro traseiro inclinado igual no Passat,
A grande diferença é que no Gol o porta-malas abrange o vidro e desce até a altura das lanternas. Então, essa característica faz com que o Gol seja um hatchback, tá? O vidro e a parte ali da traseira do carro abrem juntas, né, entre as lanternas. Então, isso faz com que o carro seja considerado um hatchback. Já no Passat, ela abre somente a parte de baixo, então faz com que o Passat seja considerado um sedã, exceto o Passat três portas. O Passat três portas tinha a abertura do porta-malas igualzinho ao do Gol, mas a maioria dos Passats são na configuração sedã. Segundo ponto, a tampa traseira, tá? A tampa apresenta um rebaixo acompanhando os contornos do carro. Ajudam a dar mais identidade para o Gol, mas ao mesmo tempo podem deixar o visual muito carregado. Como os outros elementos na traseira do Gol são bem discretos, aqui esse recurso acaba caindo bem. Mas note o seguinte, na restilização de 91, esse rebaixo some, ele vira apenas um vinco. Ó, vou colocar aqui de novo para vocês compararem. Ó. Ele quase que é um elemento ali em U invertido, né, que acompanha os limites da tampa, e aqui ele vira apenas um vinco. Então deixa o visual mais limpo, né, esse vinco. Falando agora das lanternas. As lanternas são pequenas, assim como os faróis, então aqui você percebe que há uma coerência visual muito grande. Às vezes você olha alguns carros que da frente parece que é um carro e a traseira parece que enxertou uma traseira de um outro carro. No caso do Gol não acontece isso. Tanto os faróis quanto as lanternas combinam perfeitamente. As lanternas também são pequenas, né? Assim como os faróis. São discretas e bem simples. Elas são muito parecidas com as usadas no Polo. Anos mais tarde, elas preencheriam quase que a traseira inteira, igual na foto que eu mostrei anteriormente, e elas ganhariam mais destaque. Mas nesse período aqui, as lanternas ainda eram bem pequenininhas. O local da placa é esse rebaixo que fica situado justamente entre as lanternas. Acaba que você tem um espaço bem grande ali para poder posicionar a placa e ela cabe ali, encaixa muito bem. No GT, ela é pintada de preto. E aí nota o seguinte, essa quebra de cor com esse rebaixo da placa pintado em preto ajuda a deixar o visual do carro mais baixo, mais largo e, consequentemente, mais esportivo. Quando você trabalha no carro os elementos assim para poder alargar o visual dele, ou né, essa horizontalidade que a gente chama, tudo isso favorece com que o carro pareça mais comprido e mais largo. Isso visualmente é bastante agradável porque geralmente as pessoas gostam de um carro com um visual mais esportivo, né? Que denote ali um carro que está pronto para poder atacar, né? Dar aquele visual bacana. Então aqui no caso do Gol, esse recurso que foi usado no GT é bem interessante para você reforçar essa questão da esportividade. Interior. Vamos falar também do interior. No caso interior, observa-se um predomínio de formas retilíneas típicas dos anos 80. O interior combinava elementos do Passat a instrumentos retangulares em uma faixa horizontal, como, por exemplo, no caso da Variant 2, que vocês podem ver nesta foto. O volante de dois raios era um volante simples e que também viria a sair no Brasília e no Fusca. Um volante extremamente comum, nada demais na questão do desenho dele, mas como foi um volante que equipou as versões mais básicas dos Volkswagen nesse período, acabou ficando um volante muito conhecido. Os bancos usavam revestimento em xadrez, à semelhança dos esportivos europeus. Isso é total nos 80, assim como no Golf. É importante destacar também que ele não vinha somente com esse padrão. A propósito, é bem difícil você achar um Gol hoje que tenha esse tipo de banco. Acho que não caiu muito no gosto do povo. A maioria dos Gols que você vai achar, ele vai ter o revestimento todo em preto, em cinza ou em marrom. Agora vamos falar das fontes de inspiração para customização. Então aqui, se você está montando um projeto de customização para o Gol BX, presta bastante atenção que nós temos coisas legais aqui que talvez você não conhecesse. Como a gente falou, o Gol ele
nasceu baseado no Polo, no Golf, no Passat. Então, fontes de inspiração que a gente pode pegar para um projeto de um Gol customizado podem vir desses carros. Por quê? Porque eles já são esteticamente parecidos com o Gol. Então, muitos recursos estéticos utilizados nesses carros tendem a funcionar muito bem se aplicados ao Gol. E aqui o primeiro que eu quero trazer para vocês é o Polo GT. O Polo GT era a versão esportiva do compacto da Volkswagen e perceba que ele tem alguns elementos bem interessantes, como os frisos, né, pintados em preto. Ele tem um friso vermelho ao redor do tema frontal, que é a grade junto com os faróis. No caso, os faróis aqui até redondos, né? E também fica uma dica para quem queira trocar pelos faróis redondos. Tem a sigla GT vermelho inserida na grade. Tem uma discreta faixa na lateral do carro também. E as rodas são pintadas no mesmo tom da carroceria, nesse caso em vermelho, além de contar com um spoiler na frente. Então, alguns elementos aí que você pode aplicar ao seu Gol. O próximo é o Golf GTI. E aqui você percebe que ele é muito semelhante ao Polo. Na verdade, o Polo que é muito semelhante ao Golf GTI, porque o Golf GTI veio primeiro e a Volkswagen basicamente só replicou a receita do Golf no Polo. E aí, se a Volkswagen fez isso, por que você não pode fazer isso no Gol também, né? Basicamente replicar aí a receita. Então, os mesmos elementos que eu falei que tem no Polo estão no Golf, como o friso vermelho ao redor da grade, a logo da versão esportiva inserida na grade também, spoiler dianteiro. Aqui no caso do Golf, ele vem acompanhado também de alargadores de paralamas, né, pintados em preto. Então é um destaque aí em relação ao Polo que o diferencia. O próximo é uma versão bem legal e desconhecida por muitos, que é o Passat GTI. Esse, na verdade, nunca chegou a ser produzido. Ele foi um carro conceito, um estudo que a Volkswagen fez na época e que esteve presente em vários salões da Europa, ali no final dos anos 70. Ele vem num tom de azul, que aqui no Brasil nós conhecemos como azul Los Angeles. O interior dele é num tom de bege claro. Os bancos têm um revestimento em xadrez azul, combinando com a carroceria. A carroceria tem elementos em vermelho ali. É um carro muito bonito mesmo. E como o Gol bebeu também da fonte do Passat, fica aqui uma dica de alguns elementos bem legais, alguns recursos que você pode aplicar ao seu Gol. E o outro aqui que eu queria trazer é o Rinspeed, o Rinspeed Golf Turbo de 79. O Rinspeed, ele na verdade, a Rinspeed é uma customizadora europeia, uma empresa que faz projetos especiais baseado em modelos de produção. Nesse caso aqui, tomando por base o Golf, eles utilizaram ali rodas jaiadas, que fica bem legal, né, no Volkswagen. Utilizaram pneus com letras brancas, fizeram todo um aplique na carroceria, né, um body kit ali compondo um aplique de paralamas, né, um spoiler para frente, um novo para-choque mais diminuto. Então a configuração aqui ficou bem legal. Um teto solar também. O item que mais chama a atenção aqui, obviamente, é a frente, que, como eu falei para vocês, né, o Golf ficou muito tempo sem usar os faróis, né, aliás, usando só faróis redondos, e aqui a Rinspeed variava esse tema, colocava faróis quadrados, uma frente que lembra bastante a do Passat que nós tivemos aqui, né, com esse conjunto, e na época algumas customizadoras de época do Brasil também chegaram a lançar uma frente parecida para o Gol. Então fica uma opção caso você esteja montando um Veb de às vezes utilizar essa frente, mas até mesmo que você opte por usar a frente original, todo o conjunto aqui você vê que um carro todo em branco, né, com detalhes em preto, também fica bem bacana. E para fechar as inspirações aqui, queria trazer para vocês alguns estudos esportivos do próprio Gol. Esse aqui era um estudo para o Gol GT. Você já observa que ele já antecipa trazendo à frente do Voyage da Paraty.
para essa versão esportiva. A cor também é a mesma que viria a sair. E como diferença ali, basicamente ele só vai ter a logo, né, GT, que é diferente, ela está inserida numa faixa no capô e na lateral. E também ele tem a porção de baixo ali pintada em cinza, numa outra tonalidade. Recurso esse que a gente viria a conhecer no Gol GTI. Os outros elementos estão todos lá, os faróis de milha e neblina, né, itens aí que reforçam muito a esportividade, principalmente nos carros nessa época. A parte traseira do carro, também esse caso aqui já era uma alternativa para o GTI. E você percebe até que utiliza uma lanterna que nem foi lançada no Gol, uma lanterna totalmente diferente. Mas aqui você pode pegar como elemento o posicionamento dos logos da versão esportiva, né? A porção traseira, a porção de baixo, né, posterior do carro, pintada no outro tom. Você tem as rodas que viriam a sair em outros modelos da Volkswagen. E talvez o ponto que mais chama a atenção aqui é um GTI sem aerofólio, né? Nesse caso aqui, ele não faz o uso do aerofólio. E para a gente poder fechar, esse último estudo aqui, que provavelmente era o estudo de uma versão esportiva do Gol, ainda na fase de protótipo. Então o modelo ainda não foi lançado, você consegue deduzir isso por conta da frente, que tem os faróis redondos. Claro que também às vezes poderia ser uma opção da versão esportiva ter faróis redondos, ser diferenciada nesse ponto. Acho pouco provável. Me parece ser um modelo ainda nessa fase de estudo. E ele tem esses faróis que lembram do Passat, ele tem os faróis de neblina em amarelo, ele usa as rodas do Gol Copa, que também saiu no Voyage, né? Perceba que na parte de baixo ele recebe ali uma faixa, um aplique em plástico, né, que imita uma faixa com a logo GT. E na parte traseira ele recebe um discreto spoiler em preto. E até uma coisa curiosa, né? Esse Gol, a versão esportiva, na lateral é GT, mas atrás ele é GTE, né? A Volkswagen chegou a cogitar o uso dessa sigla aqui no nosso Gol esportivo. Então, são alguns elementos aí que você pode pensar, pegar os que você mais gostou e aplicar ao seu projeto de customização. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e manda para mim nos comentários qual que é a sua sugestão de próximo carro para a gente poder estar analisando o design dele aqui. Sua sugestão pode ser muito bem o próximo vídeo aqui do nosso canal. E que tal agora você dar uma conferida nas cores de catálogo do Gol dos anos 80? Eu fiz um vídeo recentemente onde eu falei de todas as cores da linha Volkswagen dos anos 80 e que são ótimas opções, até mesmo para você que pensa em customizar, utilizar uma cor de época. Dá uma conferida nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, que ficou bem legal, as pessoas gostaram muito e tenho certeza que você também vai curtir.